Olá, amigos. Aqui é a Zezé. Eu estou aqui para apresentar mais uma Gota Fraterna, projeto do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, onde nós apresentamos semanalmente um capítulo de um livro que nós vamos renovando à medida que eles se encerram, né? E hoje eu estou aqui para apresentar o prefácio do livro Fonte Viva. É um novo livro que nós vamos iniciar a sua apresentação capítulo a capítulo. A seguir, né, virão os próximos capítulos que serão trazidos pelos nossos irmãos da Fraternidade Luiz Sérgio, tá? Que mantém esse projeto maravilhoso, né? Este livro é de autoria de Emmanuel e a abençoada psicografia de Chico Xavier. Emmanuel destaca nesse prefácio, ele vem nos apontar, através do Livro dos Espíritos, alguns itens que a doutrina espírita nos traz e nos ensina, né? Porque ele começa falando o seguinte: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Ou seja, a comunicação entre os espíritos é algo que sempre existiu e que hoje nós, vamos dizer assim, temos a grata satisfação e a bênção de conhecermos, né? De forma a compreendermos esses fenômenos que são naturais. E nós sabemos que Jesus veio nos trazer o caminho do bem, né? E, vamos dizer assim, restaurando algumas verdades que estavam esquecidas, né? Porque nós tivemos a primeira revelação com os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, né? E por que Deus enviou Jesus, né? É uma indagação interessante, né? Porque se já estavam lá as verdades, né? Só que estava tudo esquecido, tudo deturpado, né? As pessoas seguindo os seus próprios instintos, né? Ainda não espiritualizados, foram materializando, vamos dizer assim, essas leis divinas. E Jesus, então, vem para sacudir, né, o nosso entendimento, mostrando de forma, assim, maravilhosa a importância do Evangelho em nossas vidas, nos trazendo um Pai amoroso, nos trazendo a lição do amor, nos apontando que a lei está resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós não fugimos disso, porque os fundamentos do Espiritismo, né, estão dentro dessas verdades. Nós poderíamos falar, né? Nós podemos falar e repetir, como disse, os espíritos nos falam, né? Que é o espiritismo cristão. Emmanuel destaca desta forma, né? E os fundamentos, como Kardec nos ensinou, os fundamentos morais estão dentro do cristianismo, né? Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos as leis divinas, né? Que é a lei do trabalho, da adoração, de sociedade, de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, né? Então, esse aspecto moral, né, que nos traz a doutrina espírita, nós precisamos destacar e avançarmos em conhecimento e nos aprofundarmos em suas lições para que nós possamos crescer.
Então, conjugando o cristianismo com a doutrina espírita. Então, essa obra que devemos destacar neste momento, que faz 70 anos, isso mesmo, esse prefácio de Emmanuel foi assinado no dia 11 de fevereiro de 1956. 70 anos. E está mais atual do que nunca, nos trazendo lições para o dia de hoje, né? E essa fé raciocinada que a doutrina nos ensina, né? Que é capaz de encarar a razão face a face, mas que tem na condição também de cristianismo restaurado, aperfeiçoando as almas, né? Renovando os espíritos sob a égide de Jesus, né? Nosso divino mestre e Senhor. Então, nós precisamos, né, pensar que, como nos fala Emmanuel, as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem, e nós precisamos desses ensinamentos. Por isso, essa série nos traz esses ensinamentos do Evangelho, em destaque, uma frase pensada dos 4 evangelhos ou das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, dos Atos dos Apóstolos. Em algum momento ele pensa alguma lição, às vezes até com citações do Velho Testamento, e vem nos esclarecer, ampliar a visão daquele ponto que muitas vezes nós nem compreendíamos direito, né? Porque ele diz o seguinte: entre a filosofia que indaga, né, e a ciência que esclarece, nós temos que reconhecer no Evangelho de Jesus, né, a rede vivo, né, e atuante, porque ele diz que é exatamente esse que vem instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a Terra. Então, Emmanuel nos fala ainda que nós somos milhões de espíritos desencarnados e encarnados em processo educativo, em processo autoeducativo, porque nós temos que buscar, por nossa vez, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nos responderá às questões íntimas, mas depende de nós, depende de cada um, né? Os livros estão aí, né? Nos darem as bênçãos de todos os momentos, né? Porque essas obras são maravilhosas, né? Este livro, ele abre uma série de livros, né? Chamada Série Fonte Viva, que consta O Pão Nosso, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Vinhas de Luz, e até Palavras de Vida Eterna, porque eles têm a mesma estrutura, onde tem uma citação inicial do Evangelho e Emmanuel, com a sua sabedoria imensa, né, vem nos trazer o esclarecimento daquele trecho, nos dando uma nova visão, ampliando o nosso entendimento. Então, é muito importante para nós estudarmos, termos esses livros, né, como livros de cabeceira, no nosso Evangelho no lar, no nosso dia a dia, onde a gente possa, assim, abrir a esmo e vem aquela lição maravilhosa para nos esclarecer, nos consolar, muitas vezes nos inspirar nos momentos de dificuldade. Então, é muito válido. E nós vamos aqui apresentar de maneira que a gente possa trazer esse entendimento, né? Traduzir esse entendimento que Emmanuel nos traz, né? E nós temos que lembrar da importância de nós fazermos esse estudo, né, pessoal? Então, vou finalizando aqui,
um trecho final, né, que Emmanuel fecha esse prefácio. Ele diz o seguinte: a morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para frente, com Jesus e por Jesus. Maravilhoso, né? Então, encerramos aqui a nossa apresentação deste prefácio com a esperança de que vocês possam acompanhar essa série aqui. Não percam essa comemoração dos 70 anos do livro Fonte Viva. Vamos comemorar juntos aqui, capítulo a capítulo. Tá bom, pessoal? E rogamos a Deus que abençoe o seu lar com muita luz, muita paz, muita harmonia, saúde física e espiritual, que tanto precisamos, não é verdade? E encerramos aqui com os nossos agradecimentos, pedindo a Deus que possamos estar juntos em breve. Muito obrigada, graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima.